Então vamos lá, publicidade. Só que agora eu estou falando da publicidade abusiva. Renato, qual é a diferença, né, de publicidade enganosa para abusiva? Coloca primeiro no teu caderno. Publicidade abusiva é aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. É aquela que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua integridade. Aí você bota a cabeça, pô, Renato, a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como é que é isso? Peraí. Uma coisa é eu querer te enganar para ganhar dinheiro só, que já deve ser vedado. Por quê? Por isso que tem a publicidade enganosa e a gente está falando. Outra coisa é você enganar a pessoa a qualquer custo. Eu sei que esse produto mata, eu sei que esse produto causa dano, eu sei que essa minha técnica, essa minha prática comercial vai fazer com que você compre aquilo sem querer e mesmo assim se ferre, porque em uma sociedade de consumo isso é muito fácil, de se desencadear essa dinâmica, né, da compra, do momento da compra, mas eu não estou nem aí. Ah, Renato, me dá exemplos. Publicidade para criança, publicidade para o idoso, a publicidade que desrespeite valores ambientais, uma publicidade que não seja só o exercício de um direito, mas um abuso de direito caindo para o ato ilícito. Ah, Renato, me mostra aí, vamos ficar nessa da criança, que já é muito clássico, né? Eu tive uma vez na PUC de Porto Alegre, né, lá no Sul, e aí com o professor Adalberto Pascoaloto, um dos grandes nomes do direito do consumidor no Brasil. Ele é o coordenador de direito, né, da universidade, e aí ele me mostrou alguns estudos que foram feitos por um instituto tecnológico de dentro da PUC mesmo, que analisou crianças, e um pesquisador chegou à conclusão de que crianças até 7 anos de idade, elas não conseguem estabelecer juízo de valor. Então toda a informação que entra na mente de uma criança entra de forma limpa. Agora é uma conclusão que eu faço. Imagine então que uma criança se dirige até um estabelecimento que vende alimentos hipercalóricos, as duas únicas cores que estimulam o paladar são o vermelho e o amarelo, e essa criança já começando a se aproximar daquela empresa, ela recebe como contrapartida de um alimento hipercalórico um brinquedo. Essa criança até os 7 anos de idade, quando ela se alimentar e em retribuição ganhar um brinquedo, ela vai formar um valor. E qual é o valor? Que aquele alimento hipercalórico traz felicidade. Quando ela cresce, ela repete esse padrão durante toda a vida, porque ela foi constituída ali. E o pior, a face mais perversa, quando essa criança cresce e tem filhos, adivinha o que ela vai fazer com os filhos, que são as pessoas que essa pessoa mais ama? Repetir as sensações de felicidade que teve na infância. Em algumas gerações, essa empresa ela entra num grupo, essa ou qualquer outra empresa, qualquer empresa que tenha essa prática. Em algumas gerações, toda a sociedade fica comprometida, porque isso é uma coisa que eu sustento, a autonomia da vontade. O ser humano pós-moderno está em xeque. Né? O que é o querer? Ah, compra porque quer, mas será que o meu querer já não está contaminado dentro de uma dinâmica como essa? E aí você vai falar, claro que sim. Então perceba, quando eu engendro toda uma dinâmica que causa um mal social, uma dinâmica publicitária que causa um mal social, desculpe, isso não é só uma publicidade enganosa. Isso já não é mais o exercício regular do direito. Isso rompe a linha limítrofe do exercício regular do direito, caindo para o campo do abuso de direito, e por isso a publicidade é abusiva. Ok? Então a publicidade enganosa engana, te leva a erro, a publicidade abusiva te leva a erro a qualquer custo. Ok. Finalmente eu tenho a publicidade enganosa por omissão. Publicidade enganosa por omissão é aquela que deixa de informar sobre um dado essencial acerca de um produto ou de um serviço. Ah, Renato, como assim deixa de informar sobre um dado essencial de um produto ou de um serviço? Gente, presta atenção, velho. Presta atenção. Tecnologia 4K. Ah, quanto é que custa uma televisão de 49 polegadas sem ser 4K? R$2.000, R$2.500. Quanto é uma de tecnologia 4K? 3.800, 4.000. Mas você sabia que não existe tecnologia 4K no Brasil? Então você compra aquela televisão,
pensando que vai ter uma qualidade de imagem, mas quando você liga na net, na Sky, ou na antena que tem lá na tua casa, a qualidade de recepção não é aquela. Ih, Renato, é mesmo? É, velho. Então para. Se o consumidor fosse adequadamente informado, talvez ele não compraria. Por que eu digo talvez? Porque todo cidadão brasileiro tem o direito de se ferrar, desde que seja informado. Ah, então isso é o quê? Uma publicidade que engana pela ausência de informação. Publicidade enganosa por omissão, ok? Tem um outro exemplo que é o sol da manhã e o sol da tarde, né? Você compra um apartamento e o cara não diz onde é que o sol nasce e onde é que o sol se põe. Se tu tá no Rio de Janeiro, norte, nordeste, teu apartamento é o sol da tarde, teu apartamento é a boca do capeta. Agora, se tu tá na região sul, o ideal é que seja o sol da tarde. Por quê? Porque não tem umidade. Então, será que uma informação para alguém que trabalha com isso não seria uma informação essencial para que o consumidor tivesse um consumo consciente? Óbvio que sim. E aí você poderia estar adotando uma dessas regras. Então, eu tenho vida, saúde e segurança, educação, informação, publicidade, as práticas comerciais, as cláusulas abusivas. Vejam, o rol é autoexplicativo. É só você olhar, achar o seu direito e aplicar. Quais são aqueles que precisam de uma atenção maior? Preste atenção agora. O inciso 8º e o inciso 10. O inciso 8º fala da inversão do ônus da prova e o inciso 10 fala dos serviços públicos. Então, eu estou trazendo para vocês os direitos básicos para que vocês visualizem e agora eu estou me aprofundando naqueles que caem mais. Proteção à vida, saúde e segurança, publicidade, inversão do ônus da prova e serviços públicos. Legal? O ideal é que você tenha essa matéria depois, se você fizer um resumo, coloque assim uma folha deitada, na esquerda você coloque aqui a relação de consumo, na direita você coloque o direito básico. E aí você já sabe como aplicar o CDC e quais são os direitos. Aí é como se você tivesse um mapa mental, né? Você tivesse o resumo daquilo que foi abordado até então. E como é que a gente conclui essa disciplina? Depois eu vou ensinar para vocês como é que nós colocamos em prática esses direitos que a gente acabou de aprender. Legal? Então tá bom. Renato, e agora? Bom, agora eu vou falar de inversão do ônus da prova. Mas para falar de inversão do ônus da prova, eu vou ter que ganhar um tempo aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiro conceito, né, de inversão do ônus da prova. Né, o que é inverter o ônus da prova? É repassar para o fornecedor o encargo da demonstração de que não foi ele o causador do dano. Né? A gente aprendeu lá atrás, no antigo Código de Processo Civil, que o ônus da prova cabe a quem alega. O novo código repete, mas traz também a figura da carga dinâmica e mais uma série de fatores que facilitam a vida das vítimas, mas não se trata de inversão do ônus da prova, que quem inaugurou isso, na verdade, foi o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º. Então, o que é inverter o ônus? É repassar para o fornecedor o encargo da demonstração de que não foi ele o causador do dano. No entanto, existem critérios para se inverter o ônus da prova. Eu vou desenhar no quadro para você visualizar isso aí. Vamos lá, artigo 6º, inciso 8º. A lei vai dizer o seguinte, ó, é um direito básico do consumidor. A inversão do ônus da prova. Artigo 6º, inciso 8º. A lei vai dizer assim, a facilitação da defesa dos interesses dos consumidores com a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Então, a inversão do ônus da prova, quando a critério do juiz, ela será concedida quando a alegação for verossímil ou o consumidor for hipossuficiente. Olha aqui para mim. Renato, vem para mim. Me diz uma coisa aqui. O juiz poderá inverter o ônus da prova ou o juiz deverá inverter o ônus da prova? Você me responder essa pergunta. E para eu responder para você, eu vou fazer uma outra pergunta. Vem cá, me diga... Peraí, deixa eu dizer uma pessoa e eu quero o teu conceito. Se eu falar para vocês assim, você acha a Gisele Bündchen bonita? Você acha ela bonita? Sim ou não? Me responde aí. Beleza. Você acha o Tiago Lacerda um cara bonito? Sim ou não? Diga aí. Beleza. Você pode ter certeza que quando eu fiz essa pergunta para vocês,
Muitas pessoas em casa disseram sim, outras pessoas disseram não. Por quê? Porque cada um de vocês tem um critério. E o critério da gente vai mudando ao longo da vida. Interessante isso, né? Quer dizer, o critério de beleza para mim hoje pode ser um, daqui a 10 anos pode ser outro, né? Vai migrando. Então, se a gente mesmo vai migrando o seu senso e o critério, você imagine aí se a gente amplificar isso para toda a população. É verdade, Renato. Então, pode ser que para um seja bonito, para outro não seja. Se você lê O Pequeno Príncipe aos 10 anos, aos 15 anos, aos 20 anos, aos 30 anos e aos 50 anos, a obra é a mesma, mas o sentido é completamente distinto. Porque o que mudou? O interlocutor, não é assim? Pois é. Renato, por que você está falando sobre isso, beleza, e o livro, isso e aquilo? Para dizer o seguinte para vocês, gente, todas as vezes que a norma ela for construída, ela for elaborada com uma palavra de cunho subjetivo, como a palavra critério, o juiz não deverá inverter o ônus da prova, o juiz poderá inverter o ônus da prova segundo o seu critério, porque isso é uma questão que cai toda hora. O juiz poderá ou deverá inverter o ônus da prova? Primeiro, ele poderá. Por quê? Porque a lei diz que quando a critério do juiz, ok? A alegação for verossímil, o que é ser verossímil? Uma alegação verossímil? Verossímil é aquilo que parece ser verdadeiro, né? Ou o consumidor for hipossuficiente. Quem é o consumidor hipossuficiente? Você já escreveu no bloco 2, né? Consumidor hipossuficiente é aquele cara que tem uma dificuldade de produzir a prova do seu direito. Então, se um dia cair uma questão de prova assim, vem cá, o que é a inversão do ônus da prova? É repassar para o outro o encargo da demonstração, de que não foi ele o causador do dano. Mas vem cá, o juiz poderá inverter o ônus da prova ou deverá? Bom, como o artigo 6º, inciso 8º, trouxe a palavra critério, e critério cada um tem o seu, o juiz poderá. Mas poderá quando? Quando a alegação parecer ser verdadeira ou quando o consumidor tiver uma dificuldade de fazer a prova. Renato, entendi. Melhora para mim com exemplos o que é uma alegação verossímil. Bom, se eu falar para vocês assim, imagine que vocês sejam juízes, tá? E eu entre com um processo dizendo que eu tenho um telefone de uma determinada companhia e eu estou tentando cancelar esse meu plano há 2 semanas e não consigo. Porque eu ligo, a ligação cai, eles me passam para outros departamentos e tudo mais. Mas eu estou com uma dificuldade de fazer a prova que eu estou tentando cancelar há 2 semanas. Então eu entro com o processo e peço a inversão do ônus da prova para que o fornecedor traga os contatos, que inclusive eu estou fornecendo ali os números de atendimento, para que eu faça essa demonstração de que eu não estou conseguindo cancelar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, isso parece ser verdadeiro? Esse tipo de coisa normalmente acontece? Aí o juiz vai falar, isso parece ser verdadeiro. E aí ele inverte. E o que é um consumidor hipossuficiente? Você bateu com o carro, o airbag não abriu. É fácil você provar que o airbag não abriu porque não tinha que abrir, ou abriu porque tinha que abrir, ou algo do gênero? Claro que não, é muito difícil. Bom, então se é difícil, você é hipossuficiente, o juiz pode inverter o ônus da prova. Renata, aprendi. Achei legal. Então, a inversão do ônus da prova é repassar para o outro o encargo da demonstração que não foi ele o causador do dano. Isso. Mas o juiz poderá ou deverá inverter o ônus? Poderá. Poderá quando? Quando a alegação parecer ser verdadeira ou quando o consumidor for hipossuficiente. Renato, poderá de ofício, isso a FGV gosta de cobrar, poderá de ofício, aí você fala sim. Por quê? Aí bote uma observação, porque o CDC é uma norma de ordem pública. Quando a norma for de ordem pública, seus institutos poderão ser concedidos de ofício. Legal? Tá bom. Renato, aprendi a matéria? Não. Porra, por que não? Porque tem outra espécie de inversão do ônus da prova. Essa que eu acabei de explicar se chama, vou jogar lá no quadro. Essa inversão do artigo 6º, inciso 8º, se chama inversão op iudicis. Op quer dizer por força, iudicis do direito. Então essa inversão do artigo 6º, inciso 8º, é aquela que se dá por força do direito. Então veja, o juiz tem que analisar tudo isso para inverter ou não. Inversão op iudicis. No entanto, existe uma inversão que se chama inversão op legis. Ou seja, é aquela que se dá por força da lei. Onde é que você vai encontrar de cara a inversão op legis? No artigo 38. Talvez agora você vai entender por que eu falei tanto de publicidade. Renato,
Vamos falar de inversão Opel-Legis. No caso da inversão Opel-Legis, ela se dá por força da lei. Então não tem uma ponderação jurídica ali, não, é uma aplicação da norma só. O artigo 38 vai dizer assim: o ônus da veracidade das informações publicitárias caberá a quem as patrocina. O ônus da veracidade das informações publicitárias caberá a quem as patrocina. Espera aí, Renato, o que o legislador falou? Que quando a gente estiver diante de uma publicidade, que a gente falou sobre enganosa, abusiva, enganosa por omissão, quando a gente estiver diante de uma publicidade, já está invertido o ônus da prova por força da lei. E nesse caso, o juiz não poderá inverter o ônus da prova e nem deverá, porque tem gente que fala, o juiz deverá. Não, não é deverá. Por quê? Porque já foi invertido. Dever passa pelo teu alvitre, você inverte ou não. O legislador já inverteu o ônus da prova. Então, na ope iudices, o juiz poderá inverter. Na Opel-Legis, já está invertido o ônus da prova. Simplificando isso ao extremo, é só você fazer o seguinte: é um caso de publicidade? Então já está invertido. Aí, se não for, aí é ope iudices, aí o juiz poderá. Renato, vamos trabalhar de uma forma mais simples ainda? Vamos lá. Eu comprei um carro e ele parou de funcionar. Isso é um problema de publicidade? Não. Então o juiz poderá e a inversão será ope iudices. Eu comprei um relógio e vazou a bateria aqui. Então, peraí, isso é um problema de publicidade? Não. Ope iudices e o juiz poderá. A lâmpada apagou. Isso é um problema de publicidade? Não. Ope iudices e o juiz poderá inverter o ônus. Poderá até de ofício. Renato, peraí, eu estava em casa e assistindo um anúncio, apareceu, o Renato pirou, televisão de 3.000 por 1.500. Isso é uma hipótese de publicidade? Então, se você entrar com um processo, já está invertido o ônus da prova por força da lei. Beleza? Esse caso seria o caso da inversão Opel-Legis. Para fechar os direitos básicos, eu falo de serviços públicos. Os serviços públicos vão estar no artigo 6º, inciso 10. E se você ler um pouquinho o artigo 6º, inciso 10 e depois o restante do código, você vai entender que os serviços públicos serão prestados de maneira eficaz e adequada e, quanto aos essenciais, de forma contínua. É isso que vai estar na lei. Isso gera um embate. Por quê? O que é um serviço público essencial e o que é trabalhar de forma contínua? No resumo da sinopse, serviço público essencial, você pode tirar água, luz, esgoto, de repente até internet. Os julgadores se valem da lei da greve para poder dizer quais são os serviços públicos essenciais. Eu trago a internet, porque a internet não está na lei da greve, né? Mas olha aí como que ela já faz parte da vida da gente. Só estou tentando mostrar que a lei da greve não é um fim em si mesmo, tá? Então a gente pode abrir aí esse leque para outras possibilidades, como o caso da internet. Então, Renato, como é que a jurisprudência entende como serviço público essencial? Água, luz, esgoto, internet. Aí o que é prestar de forma contínua? Porque aí gera a seguinte discussão, e teve um racha jurisprudencial. Pode haver o corte ou não. Então o pessoal discutia, não pode cortar luz, não pode cortar água. E isso chegou ao STJ. Aqueles que diziam que não podia cortar a luz, diziam pelo seguinte, uma pessoa sem luz, uma pessoa sem água é uma pessoa menos digna. Então cortar o serviço público essencial fere a dignidade da pessoa humana. Já outros diziam, já uma visão mais capitalista, diziam o seguinte, olha, uma empresa de prestação de serviço público desse naipe, uma concessionária, ela não é uma entidade filantrópica. E não tem almoço que ninguém pague a conta. Se por um acaso não puder haver o corte, o que eles vão fazer? Vão aumentar o preço da energia para poder pulverizar esse prejuízo. E aí chegou no STJ essas duas correntes. E o STJ vaticinou dizendo, pode haver o corte. Então o STJ disse que o serviço público essencial pode ter o corte, no entanto, tem um passo a passo. Qual é o primeiro passo? Então, passo a passo para o corte do serviço público essencial. Primeiro, o consumidor deve ser notificado da inadimplência. Segundo, o atraso tem que ser superior a 30 dias. E terceiro, se a vida estiver em risco, o corte não pode ser realizado.
Então volta lá, estou falando de serviço público. O que vira questão de prova? Primeiro, o que é um serviço público essencial? Aí eu já resumi: água, luz, esgoto e internet. Pode haver o corte ou não? O STJ disse que sim. Mas para ter o corte, o que tem que acontecer? Inadimplência superior a 30 dias. O consumidor deve ser notificado, mas se a vida estiver em risco, o corte não pode ser realizado. Nos melhores concursos do Brasil, como é que essa questão tem se apresentado? Pessoas físicas. Como assim pessoas físicas? Uma pessoa jurídica, Hospital Santa Terezinha. A empresa não vai cortar a luz do Hospital Santa Terezinha porque sabe que a vida ali está em risco. Agora, se você está num home care, se você está desempregado, se você está em casa e a empresa não sabe que você está passando por isso, isso é que vira questão de prova. Bom, nesse caso, o que tem que acontecer? O direito é o mesmo, mas o consumidor tem o dever de notificar, de cientificar a empresa de prestação de serviço público. Eles têm que mandar uma carta para lá dizendo: olha, senhores, eu sou uma pessoa física, mas tem gente no home care aqui em casa. A gente está gastando todo o dinheiro que a gente tem para manter essa pessoa viva. A gente não tem dinheiro para comer, que dirá para poder pagar a conta de luz. Por favor, tenham uma atenção. É isso que tem que acontecer. Ah, Renato, aí sempre tem um aluno que levanta o braço e fala assim: ah, mas porra, e aí? Aí não se paga? Aí é desse jeito que as coisas andam? Não. Aí é o seguinte: qual o direito que essa empresa tem? De entrar com uma ação de cobrança. E se valer dos meios conducentes para exigir aquele crédito nessas situações em que a vida, que é o bem maior a ser tutelado, ela se encontra em risco. Beleza, gente? Olha o que eu fiz agora. Fechei os direitos básicos. Então agora você já sabe conjugar a relação de consumo com os direitos que a gente tem. Relacionei todos eles e você consegue visualizá-los se você fizer aquele quadrinho colocando a relação de consumo aqui e os direitos básicos aqui. Se você estiver preparado, eu vou começar a partir de agora a explicar para vocês como é que a gente coloca em prática, quais são os prazos, contra quem que a gente deve demandar, contra quem que a gente não pode demandar, e é a nossa reta final. Você aprende quem integra uma relação de consumo, quais os direitos e como é que a gente coloca em prática. Um grande abraço, já já eu estou de volta.